Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque a palavra que eu tenho hoje é uma palavra abençoada, uma palavra que vai transformar a sua vida, uma palavra que vai edificar a sua vida. Já deixa o like aí, compartilhe e se inscreva em nosso canal. O tema dessa noite é domínio próprio, vida equilibrada, que se encontra na carta de Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, verso de número 22 e 23, que eu quero estar lendo com vocês. No capítulo de número 5, verso de número 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muitos problemas são causados pela falta, ou seja, porque não consigo perder peso, porque não consigo superar o mau hábito, porque não consigo pagar minhas contas. E a resposta é: não consegue porque precisa de domínio próprio. Seu maior problema é você mesmo. Pare para refletir e pensar. Talvez você sinta que sua vida está fora de controle, como um carro com direção quebrada, derrapando na pista. É por isso que Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo de número 25, verso de número 28, ele diz: quem não sabe controlar é como uma cidade sem muralhas, sem proteção, sem controle. Esse é o primeiro passo para desenvolver o domínio próprio. E o primeiro passo para desenvolver o domínio próprio está em Tiago, no capítulo de número 1, o verso de número 14, que eu quero estar lendo e entendendo o que Tiago ele vai falar conosco. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Entende o que Tiago diz? Tiago está dizendo que somos responsáveis pelo nosso comportamento. Com frequência tentamos ignorar nossos problemas, dizendo: eu não tenho problema. Acusamos as pessoas, mas o primeiro passo para termos domínio próprio é admitir. Admitir o que, pastor? Admitir que temos um problema, e o problema é falta de controle. Se você tem problema com comida, bebida, palavras, temperamento, dinheiro, roupa, tempo, sexo, você precisa de domínio próprio. Creia nisso. Você precisa, se você tem um problema com essas coisas que eu citei aqui, você precisa de domínio próprio. Você precisa dominar. Não tem que ficar acusando as pessoas, porque o problema está em você. O segundo passo que nós queremos aprender hoje é muito importante. E o segundo passo é o conceito errado.
E o conceito errado que nós podemos observar é que fracasso no passado não significa que você nunca vai mudar. Não significa que você nunca vai vencer. Você não pode ficar olhando para o fracasso do passado, se acusando. Por quê? Porque é como dirigir olhando só pelo retrovisor. Se você dirigir só olhando pelo retrovisor, com certeza você vai colidir, porque você esquece de olhar para frente. Quem fica olhando para trás, olhando para o passado, ele não consegue viver no presente e não consegue ir para o futuro. Então esqueça o passado, passa a viver o presente e olhar para o futuro. Não ficar se acusando, dizendo que fracassou, que errou, passou. Tente dar um salto à frente agora. Imagine algo comigo. Medite e observe. Um bebê que está aprendendo a andar. Ele vai cair várias vezes, mas não vai desistir. Até o quê? Até conseguir andar. Que está nos vendo através desse vídeo, já caiu várias vezes de bicicleta, mas não desistiu. Foi assim comigo. Caí, levantei, até aprender a conduzir ela. Então, não desista. Caia, levanta e não pare. Pare de olhar para trás. Observe bem. Deixa o passado para trás. Hoje damos muita importância aos sentimentos. Achamos que tudo precisa nos fazer sentir bem. Não dê tanta autoridade aos sentimentos. Sabe por quê? Eles não são confiáveis. Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos. Foque nas promessas de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz: Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. E diz mais, e dará o escape. Portanto, pare de se programar para o fracasso. Creia que você pode mudar. Se quisermos liberdade, precisamos de domínio próprio. O filósofo ele diz: nenhum homem é livre até se dominar. E Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Sansão era forte, mas sem domínio próprio. Hoje as pessoas tentam de tudo: remédio, terapia, seminário, mas esquece do essencial. Você pode evitar tentações. Não guarde doces se está de dieta. Não tenha cartão se compra por impulso. Porque a própria Bíblia vai dizer isso em Efésios, no capítulo 4, verso de número 27. Paulo ele vai expressar falando isso. Não dê lugar ao diabo. Uma história, um homem queria parar de beber, mas andava com uma garrafa no bolso. E outro disse: parei de fumar, molhei todos os fósforos. Talvez você precise se afastar de pessoas que precisa ser jogado fora da sua vida, admitir o problema, deixar o passado, mudar atitudes. O segredo do domínio próprio duradouro depende do poder de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16, Paulo vai expressar dizendo: deixa que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Observe, primeiro deixa o Espírito agir, depois você vencerá a carne.
Deus não diz, resolva tudo primeiro, depois eu ajudo. Ele disse, deixa-me entrar na sua vida agora, enquanto você luta, e ele te ajudará. Seria loucura dizer, vou sarar, depois vou ao médico. Mas muitos dizem, vou mudar, depois busca a Deus. A verdade é, você precisa de Cristo agora. Você precisa de uma mudança agora. Então, deixa essa reflexão para a tua vida sobre o domínio próprio, vida equilibrada, que essa palavra sirva para a sua vida de reflexão. E se você gostou e essa palavra falou contigo, já deixa já o teu like aí, se inscreva no nosso canal. E o próximo vídeo, que Deus te abençoe.